Meus queridos, então a gente vai partir para a segunda parte da nossa aula agora. Tributos em espécie: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Professor, qual é a diferença do imposto para taxa? Imposto remunera serviço público universal, taxa remunera serviço público singular ou poder de polícia, que são as taxas de fiscalização, né? Impostos, portanto, remuneram serviços universais, taxas e serviços singulares ou o exercício do poder de polícia, tá? Eu dei exemplo para vocês como taxa, né, de serviço, a chamada taxa de coleta domiciliar de lixo ou quaisquer taxas de fiscalização, tá legal? Quaisquer taxas de fiscalização. Fiscalização da Anatel, fiscalização da ANP, fiscalização da ANAC, fiscalização da Ancine, todas as fiscalização ambiental, fiscalização sanitária, fiscalização de posturas, toda taxa de fiscalização é um tributo, modalidade taxa de polícia, tá legal? Então, revisando o conteúdo, a gente vai falar agora, vai revisar as contribuições de melhoria. Professor, o que é uma contribuição de melhoria, meu caro? Você vai consultar o artigo 81 do seu Código Tributário Nacional. Artigo 81 do CTN define a contribuição de melhoria, inclusive trata dos seus dois limites, o limite global e o chamado limite individual. Professor, primeira coisa, qual é o conceito de contribuição de melhoria? No que consiste esse tributo, meu querido? A contribuição de melhoria é o seguinte. Você sabe muito bem, eu expliquei, que os serviços públicos universais, dentre eles a obra pública, é financiada com a receita dos impostos. A obra pública ou as obras públicas, tanto por parte de municípios, Estado ou União, são financiadas com dinheiro, com os recursos dos impostos, pagos por toda a coletividade. Quando esse imposto, que é pago por toda a coletividade, portanto, para financiar a obra pública e outros serviços universais, beneficia uma quantidade limitada de pessoas, o que eu estou querendo dizer com isso? A prefeitura faz uma obra num determinado bairro e beneficia 100 moradores. Professor, mas o que quer dizer beneficiar? Beneficiar, meu querido, eu estou dizendo que os imóveis daquelas pessoas, ou na avaliação do imóvel, eles sofreram valorização imobiliária. Valorização imobiliária. Qual é o sentido, qual é a lógica da contribuição de melhoria? Se toda a coletividade, por meio de dos seus impostos, né, que financiaram as obras públicas, por meio daqueles impostos e daquela obra pública, determinadas pessoas se beneficiam, no caso só 100 moradores de um bairro inteiro, de uma cidade inteira, é justo que esses moradores que tiveram seus imóveis valorizados, é justo que eles recomponham ou compensem o erário, portanto, o cofre, é justo que eles recompensem aquilo que a prefeitura, ou que o Estado, ou que a União utilizou para beneficiar a valorização dos seus imóveis, certo? Então, a prefeitura, o Estado ou a União pode cobrar contribuição de melhoria para recompor aquilo que foi gasto. Pode. É perfeitamente possível, tá? Mas existem dois limites aqui. Quais são os limites? Meu caro, vamos supor que a prefeitura tenha gasto na obra 10 milhões. Primeira coisa, ela só pode arrecadar a título de contribuição de melhoria aquilo que ela gastou. Se o objetivo é recompor o patrimônio, recompor o erário, o objetivo não é que a administração se enriqueça, correto?
Então esse é o primeiro limite, está no artigo 81 do CTN, é o chamado limite global. Segundo limite, limite individual, meu caro. Você vai precisar saber quanto cada imóvel se valorizou. Vamos supor que o imóvel tenha se valorizado R$100.000. Cada imóvel se valorizou R$100.000, daqueles 100 moradores, meu querido. O limite individual, ou seja, o limite que a prefeitura vai poder cobrar de contribuição daquele morador ou de cada morador, é aquilo que o imóvel da pessoa se valorizou. Então ela precisa respeitar os dois limites, o limite global e o limite individual, senão quem vai estar se enriquecendo é ela. O objetivo aqui não é se enriquecer, o objetivo aqui é recompor o erário, certo? Quando você observa os incisos do artigo 81, você verifica que a prefeitura ela tem que divulgar, por exemplo, o valor da obra, os dados sobre a obra, né? O orçamento da obra, e a prefeitura não vai fazer isso, né? E ela tem que divulgar essas informações de forma prévia. Nos incisos do artigo 81 você verifica lá as informações que a prefeitura tem que apresentar. Então a prefeitura não apresenta essas informações, né? Ainda mais no Brasil. Isso não é comum. Por isso que a contribuição de melhoria ela não é muito utilizada, tá? Por isso que a contribuição de melhoria ela não é muito utilizada, porque a prefeitura, antes de cobrar essa contribuição, ela tem que divulgar o valor da obra, como a obra vai ser feita, e inclusive abrindo prazo para que os cidadãos impugnem o valor dessa obra, né? E aquela planilha que ela apresentou. E outra coisa importante, além disso, é importante também lembrar o seguinte: cuidado para você não confundir no exame de ordem. A contribuição de melhoria, ela não é um tributo cobrado para financiar a obra pública, de forma alguma. O que financia a obra pública, ou seja, aquilo que se arrecada previamente para financiar a obra pública, são os impostos. O município, por exemplo, ele arrecada IPTU, ISS e o ITBI, que a gente posteriormente vai estudar. Tá? É daqui que a obra pública é financiada. A contribuição de melhoria, embora o artigo 81 diga fazer face à obra pública, a contribuição de melhoria ela não é para financiar a obra, ela é para recompor aquilo que foi gasto com a obra. Tá? Cuidado com isso no exame de ordem. Agora a gente vai passar aqui para a parte do chamado empréstimo compulsório. Professor, o que é empréstimo compulsório? É um tributo também, tá? É um tributo. Os impostos são tributos de competência comum. As taxas também e as contribuições de melhoria também. Ou seja, podem ser cobrados por todos os entes, estados, municípios, União e Distrito Federal. Os empréstimos compulsórios, negativo, são tributos de competência exclusiva da União. As contribuições especiais também de competência exclusiva da União, está no artigo 148 da Constituição. 145, 145, 145 e aqui 149, perfeito? A gente vai falar agora dos empréstimos compulsórios. Professor, primeira coisa, vamos à Constituição. Artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Vamos com calma. Para quem chegou agora, eu estou no empréstimo compulsório. Artigo 148 da Constituição. Primeira coisa, tributo de competência exclusiva da União. Segunda coisa, só pode ser instituído por meio de lei complementar.
Segunda coisa que você precisa ter atenção no exame de ordem, pessoal. O artigo 148 da Constituição, ele tem 2 incisos. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1. Para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, vírgula, de guerra externa ou sua iminência. Inciso 1. Empréstimo compulsório no caso de calamidade. Exemplo, coronavírus. É um exemplo clássico de um tributo que pode ser instituído num caso de calamidade decretada e reconhecida, inclusive, pelo Congresso Nacional. Segunda situação. Guerra externa ou sua iminência. Inciso 1. Agora partiremos para o inciso 2, que é a terceira situação. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios, inciso 2, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Meu querido, investimento público urgente e de relevante interesse nacional. Perfeito? Por que isso é importante? Aqui a gente está falando do inciso 2º do artigo 148. Isso é importante porque, para você não se confundir no exame de ordem, embora existam 2 incisos, são 3 situações: calamidade, guerra externa à sua iminência e investimento público urgente de relevante interesse nacional. Outra coisa importantíssima: cuidado para você não confundir empréstimo compulsório de guerra com os chamados impostos extraordinários de guerra, que estão no artigo 154 da sua Constituição, tá? O artigo 154 diz o seguinte para você: a União poderá instituir, inciso 2º, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários compreendidos ou não em sua competência. Meu querido, impostos extraordinários de guerra, artigo 154. Vou corrigir aqui. Artigo 154, inciso 2º da Constituição, não é a mesma coisa que empréstimo compulsório de guerra, tá? Impostos extraordinários de guerra é uma coisa, empréstimo compulsório de guerra é outra. Ah, professor, no caso de guerra, a União pode instituir empréstimo compulsório e pode instituir impostos extraordinários de guerra? Pode. Pode, então, haver uma dupla tributação? Pode, a Constituição permite, tá? Mas não é disso que se trata. Se trata que são espécies tributárias distintas. E isso vai cair no exame de ordem, porque o sujeito vai tentar te confundir. Ele vai dizer, por exemplo, que o imposto extraordinário de guerra só pode ser instituído por meio de lei complementar. Meu querido, o artigo 154 da Constituição, inciso 2º, diz: a União poderá instituir, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários compreendidos ou não em sua competência. Não está falando lei complementar aqui? Aqui é necessário lei complementar. Aqui é necessário lei complementar, ou seja, empréstimo compulsório de guerra. Aqui não. Se a Constituição não exige lei complementar, lei ordinária. Cuidado que eles vão tentar confundir você, tá? E impostos extraordinários de guerra, lei ordinária, empréstimo compulsório de guerra, lei complementar, são tributos distintos, perfeito? Meus queridos, a gente vai partir agora para a parte das chamadas contribuições sociais, né? O que a gente viu aqui? Professor, o que é contribuição social? Contribuição social é uma subespécie do gênero contribuições especiais, né? As contribuições especiais são aquela quinta espécie de tributo que a gente listou aqui e enumerou. Professor,
Por que ela tem esse nome contribuição especial? Meu querido, em alguns manuais você vai encontrar esse nome aqui, ó, contribuição parafiscal ou contribuições parafiscais. E a gente já vai ver por quê. Primeira coisa que você precisa se atentar é o seguinte: as contribuições sociais, elas se prestam, elas existem para financiar o chamado seguro social. O que é seguro social, meu querido? Seguro social, ele tem 3 pilares. O primeiro é a previdência social, assistência social e a saúde. Essas contribuições sociais, as 3 que eu enumerei para vocês, elas se prestam a financiar o seguro social. É previdência, assistência e saúde. Exemplo, INSS. Certo? São tributos, tá bom? Contribuições sociais gerais. Professor, base normativa, artigo 195 e incisos na sua Constituição. Professor, base normativa, artigo 195 da Constituição. Professor, base normativa, artigo 195, parágrafo 4º da Constituição. Me dá exemplo do COFINS, contribuição para o financiamento do seguro social ou da seguridade social. INSS, tanto INSS empregador quanto INSS empregado, tá? As duas. Contribuição social sobre o lucro líquido, o chamado PIS, são todas contribuições sociais cobradas para financiar o chamado seguro social. Você, inclusive, já tem isso no seu caderno, né? Professor, o que é contribuição para o serviço social autônomo? Meu chamado serviço social autônomo é o chamado Sistema S. SESI, SESC, SENAI. SENAT, no caso dos transportadores, né? São todos serviços sociais autônomos. Serviços sociais que auxiliam na formação e no suporte social de quem integra essas profissões. O industrial, o comerciário, o transportador sindicalizado e etc. Tá? Outras contribuições. A Constituição, no artigo 195, parágrafo 4º, ela permite que a União, e você sabe já, porque eu falei que as contribuições especiais elas são de competência exclusiva da União, ela permite que a União, no caso de necessidade, crie uma nova contribuição para financiar o seguro social. Já existiu uma, inclusive, que financiava a saúde, tá? Era a extinta CPMF, que foi criada com base no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição, para financiar o serviço de saúde, e hoje já foi extinta, graças a Deus. Tá legal? Professor, o que é CID? Meu querido, vai lá para o artigo 177, parágrafo 4º da Constituição. O nome dela é Contribuição de Intervenção no domínio econômico. A gente já viu, inclusive, que a CID ela tem uma função extrafiscal. A gente já vai ver, inclusive, o que quer dizer isso. Tá? As contribuições sociais têm função parafiscal. E as contribuições profissionais também. Adoro apagar com a mão, mas nunca dá certo, né? Também
função parafiscal. Professor, então a chamada CID combustíveis ou a chamada CID importação isso é tributo? Perfeitamente, isso é tributo. Modalidade ou gênero contribuição especial, subgênero CID contribuição de intervenção no domínio econômico. Por isso ela tem esse nome, tá vendo? CID. Professor, o que é a natureza extrafiscal da CID? Pessoal, você sabe muito bem, eu já expliquei, que o tributo ele possui 3 funções. Função fiscal, função parafiscal e função extrafiscal. Isso o que quer dizer função fiscal? O objetivo do tributo... Melhorar aqui. Função fiscal. O objetivo do tributo é somente arrecadatório. Função parafiscal. Aquele tributo é direcionado a outra entidade que atua paralelamente ao fisco. Não é o próprio fisco, tá? Função extrafiscal. Professor, me dá um exemplo de função parafiscal? Função fiscal, impostos em geral, né? IPTU, IPVA e ICMS que vão direto para os cofres do Estado para financiar os serviços universais. Professor, me dá um exemplo de função parafiscal, meu querido. Olha só, que coisa interessante. Quem é que administra o seguro social, os 2 pilares do seguro social, previdência e assistência? INSS. INSS, meu querido, INSS detém personalidade jurídica própria. Ele é uma autarquia. Se o INSS é uma autarquia e detém personalidade jurídica própria, ele não é o próprio Estado. Se ele não é o próprio Estado, ele é alguma coisa que está paralelo ao Estado, que atua em paralelo ao Estado. Então, se o tributo é direcionado a alguém que está paralelo ao Estado, não é o próprio Estado, então a função não é fiscal, só pode ser parafiscal. Professor, me dá um outro exemplo do Sistema S. SESI, SESC, SENAI não são o Estado. São entidades de direito privado que atuam também no chamado seguro social em paralelo ao Estado. Então, as suas contribuições têm função parafiscal. Já na extrafiscalidade, a contribuição de intervenção no domínio econômico é um exemplo de tributo extrafiscal, por quê? Extra, meu querido, é aquilo que está fora. Não está dentro nem está em paralelo. Está fora do Estado, ou seja, fora da função arrecadatória, na verdade. Ou seja, a função do tributo extrafiscal não é arrecadar somente e não é que a receita seja direcionada a outra entidade com personalidade jurídica própria. A função do tributo extrafiscal é essa daqui, ó. Intervenção na economia. Exemplo, a CID combustíveis está muito elevada. É preciso reduzir a tributação sobre os combustíveis porque a economia está sofrendo com isso. O que o governo faz? Reduz. Professor, o governo quer barrar as importações. A balança comercial está desequilibrada. O governo precisa segurar as importações porque o país precisa exportar mais. O que ele faz com a CID importação? Eleva a CID importação, né? É um instrumento de intervenção na economia, eleva a CID importação, reequilibra a balança comercial. Inclusive, eu comentei que existem impostos também com função extrafiscal. Importação, exportação, IPI e o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, né? Importação, exportação, Imposto sobre Produtos Industrializados e Imposto sobre Operações Financeiras. Também tem natureza extrafiscal. Nossa, ficou horrível, né? Mas tá bom, deu pra entender, né? Vou dar uma arrumada aqui e já volto com vocês. Meus queridos, então é isso que a gente tem por hora, tá? Uma pequena revisão aqui nessas 2 partes, nessas 2 aulas. Eu vou organizar o restante do conteúdo para vocês, tá? A gente vai se ver no Teams e a gente vai se ver aqui também que eu vou colocar essas aulas de reforço e material no sistema, tá legal? Daqui a pouco a gente se vê novamente. Um beijão, um abraço, tchau.